Boa tarde, alunos do segundo ano. Bem-vindos ao terceiro bimestre. Vamos à nossa primeira aula do terceiro bimestre de Biologia. Sendo que hoje nós vamos falar sobre os poríferos e os quinidários. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre os poríferos. O que são esses poríferos? Os poríferos, então, eles possuem algumas características principais. Lembrando que a partir desse momento, seria interessante vocês, alunos, copiarem no caderno conceitos chaves em que agora nós vamos ter que falar durante todo esse bimestre, tá? Então, alguns animais vão se diferenciar de outros devido a pequenas diferenças mesmo de algumas características. Isso vai ajudar vocês no maior entendimento dos assuntos, tá bom? Então, quais são as características gerais dos poríferos? Então, os poríferos são animais portadores de poros. Os poríferos são o quê? As esponjas, né? Então, são as esponjas que ficam dentro do mar, né? Então, são cheios de poros, né? Ou seja, cheio de buraquinhos. Se nós olharmos assim, ó, nós seres humanos também não temos poros, que é onde sai o suor. Então, lá nos poríferos, eles também são repletos de poros. Então, são animais aquáticos, exclusivamente marinhos, existindo algumas espécies em águas doces. Então, a maioria deles pertence ao mar. Existem algumas poucas espécies de água doce. Então, eles habitam o fundo dos oceanos e mares ou águas costeiras. Eles podem ser fixados em recifes de corais ou outras superfícies duras. Sabe aqueles corais bonitos que tem como se fosse aquelas árvores dentro do mar? Então aqui lá são os poríferos, né? São as esponjas. São formados por células unidas, porém não formam tecidos verdadeiros e muito menos órgãos. Então ele é formado por célula, porém ele não tem nenhum tipo de tecido, não tem tecido muscular, não tem tecido nervoso, não tem nenhum tipo de tecido. Então, se não tem tecido, porque o conjunto de tecido forma o quê? Órgãos, né? Então, se não tem tecido, obviamente, então não vai ter órgãos também. Próximo, cada tipo de celular executa determinada função. Então, nós vamos ver quais são as funções de algumas células que existem nesses poríferos e o que elas fazem no organismo do ser vivo. São animais filtradores, né? Porque no caso eles, quando a água entra por dentro dele, então acaba que para se alimentar, os poríferos ele pegam esses restos orgânicos que tem dentro da água e aí por isso são considerados como os animais filtradores, né? Ou seja, ele vai tirar aquele resto de organismo que tem dentro da água, que entrou por dentro dele, e aí vai sair, digamos assim, com uma água mais pura, né? Então, por isso são chamados de animais filtradores. São indicadores de poluição, pois são raros em águas poluídas. Então, se tem um porífero ali em um determinado local, quer dizer então que aquele ambiente ele não está poluído, né? Então, eles são ótimos indicadores de poluição. São animais aneuromiários, ou seja, não apresentam sistema nervoso e muscular, né? Então, já falou aí qual que é o significado da palavra aneuromiários, que são animais que eles não possuem o sistema nervoso e muscular. Mas quando fala assim poríferos, você lembra assim, ó, poríferos não tem nada, tá? Nada específico, porque se não forma tecidos, não forma órgãos, então poríferos aparentemente, então eles não possuem quase. É um dos seres vivos mais simples que existem hoje no nosso meio, tá? Então aqui agora nós temos a imagem de um porífero, ó, tá vendo? É uma esponja e aí nós vamos acompanhando aqui pelos números. Tá vendo cada buraquinho desse? Ó, aqui tem o número 1, aonde está o número 1 aí quer dizer que são os poros, ou então são chamados de ossos, que é por onde a água entra. No número 2 aqui, ó, são os células flageladas, ou então chamados de coanócitos. Aqui a palavra-chave dessa matéria, desse conteúdo chamado porífero, se chama coanócito, tá? Grave muito bem esses coanócitos. Logo a gente vai falar mais sobre ele. Então, o número 2 são coanócitos. O flagelo são células flageladas, que é que tem tipo esse rabinho aqui, tá vendo? Então, isso aqui é chamado de
flagelos. Então, tudo isso aqui é os coanócitos, tá? O 3 é o ósculo, que nada mais é do que a abertura que tem aqui por cima da esponja, que é onde vai sair a água. E o número 4 é o átrio, ou seja, esse espaço do meio aqui é chamado de átrio ou espongiocele. Então, cada conócito ele possui um longo flagelo esse rabinho aí, onde o batimento dos flagelos promove um contínuo fluxo de água do ambiente para o átrio do animal. A essa água estão misturados restos orgânicos e micro-organismos que são capturados e digeridos pelos coanócitos. O material digerido é então distribuído para as demais células do animal. Como a digestão ocorre no interior de célula, diz que os poríferos apresentam digestão intracelular. Então, como é que é? Tem os poros aí que são esses buraquinhos, não tem? Então, a água ela vai entrar por meio desses poros. Nesses poros, quando a água entra, então ela tem o quê? Ela tem micro-organismos, ela tem restos de animais, restos orgânicos, tudo misturado nessa água. Então, quando essa água entra para dentro dessa esponja por meio dos poros, tem essa célula especializada aí, chamada de célula flagelada, né, que é os coanócitos, aonde ela tem apresenta esse fluxo contínuo da água, né? Ou seja, ela fica assim, né? Os coanócitos lá, os flagelinhos dela ficam assim. Quando essa água entra para dentro da esponja, ou seja, vai parar no átrio, né? Que é esse espaço aí em amarelo escuro aí. Que acontece? Esses restos orgânicos, eles são capturados por esses flagelos. Então, os flagelinhos estão lá assim, e aí entra o alimento dele, e esses flagelos capturam esses restos orgânicos, e é onde começa a sua digestão, ou seja, leva para dentro da célula, ou seja, dentro do coanócito, lá então o material que ele ingeriu, ele é digerido. Então, por isso que fala que os poríferos apresentam uma digestão intracelular, ou seja, é uma digestão onde ocorre dentro da própria célula, tá? Então, digestão intracelular é onde ocorre dentro da própria célula. E aí, o alimento vai passando de uma célula para a outra, né? Mas todas as células possuem essa capacidade de poder capturar esses elementos, tá? Então, aqui, agora nós temos os poríferos, né? Aqui, e tem as espículas. As espículas é o quê? É como se fosse tipo essas espinhas aqui, ó. Aonde aparecem aqui, tá vendo? Isso aqui são as espículas. Essas espículas são estruturas de sustentação da esponja, ou seja, tem a esponja lá, essas espículas elas vão grudar numa rocha, numa pedra, no solo onde ela está lá, e vai grudar e vai permitir com que essa esponja ela fica fixada lá, porque as esponjas não ficam soltas dentro da água, elas são fixas. Então é responsável por quê? Pela sustentação da esponja. Então são formados por calcário ou sílica, com formas variadas e uma rede de proteínas chamadas de espongina. E os poríferos eles têm alguns tipos anatômicos, né? São 3 tipos, né? O primeiro é o ascon, que ele é mais simples e possui dimensões reduzidas, então são esponjas menores. O átrio ele ocupa um grande volume, sendo completamente revestido pelos coanócitos e formam colônias, ou seja, colônias quer dizer então que vai ter muitas esponjas, muitos poríferos juntos. Então, qual que é a característica aqui do asco? É que o átrio aqui, ó, essa parte dentro dele é maior, apresenta um grande volume. Outro tipo anatômico dos poríferos são os síncon. Parede mais espessa e enrugada. Espessa quer dizer então que ela é mais grossa. Então, enrugada é isso aqui, ó, porque é cheio dessas voltinhas aí. Aqui. Então, é formado por canais abertos para fora e para dentro, os inalantes e os exalantes. Então, tem o canal, que pode ser inalante, e o canal que ele é exalante. O inalante é porque ele liga com o meio externo pelos poros, né? Ou seja, da entrada, por exemplo, da água do meio externo, meio de fora, né? Ou seja, a água lá que está de fora, ele vai ser carregado para dentro da esponja através desse canal chamado inalantes. E existe também os canais, aqui está mostrando aqui um canal inalante. E existem os canais que também
são considerados como exalantes, que localiza-se os coanócitos e comunica-se com o átrio. Então, os exalantes é onde aqui ao redor de todo o átrio aqui tem aquelas células flageladas, que é os coanócitos, né? E é onde ele se comunica com o átrio, né? Então, o flagelo, o coanócito, ou flagelo, a célula flagelada vai estar aqui, e os flagelos deles vai estar aqui ao redor do todo desse átrio. Então, o inalante, de fora para dentro. O exalante quer dizer que é o coanócito que está localizado aqui e está comunicando com o átrio que está aqui no meio. E o síncron, característica é o quê? A parede é enrugada, né? Tem mais essas voltinhas aqui e ela é mais espessa, ou seja, ela é mais grossa. E por último, o leucon. Então, o leucon ele possui o átrio menor e parede celular mais desenvolvida. Possui um sistema de canais ramificados e câmaras vibráteis. Pela presença dessas estruturas, possui uma grande capacidade de filtração. Por que câmaras vibráteis? Porque, no caso, como eles têm poros aqui, olha a quantidade de câmaras ou de aberturas que esse porífero tem. Então, conforme a água entra aqui, a vibração que acontece dentro dele, que a água faz com os flagelos, ela é muito maior nesse tipo de porífero do que nos outros. Então, o átrio, olha o tamanhozinho do átrio aqui, ó, acompanha o mouse. O átrio ele é bem menor nesse tipo de porífero. Então, nós temos esses três tipos de poríferos, né, dos tipos anatômicos, que é considerado aí, que é o ascon, o síncron e o leucon. O ascon, ele tem o quê? O tamanho do átrio aqui, ele é mais volumoso, né? O síncron, o que acontece? Ela é uma parede mais espessa aqui, né? Mais espessa e tem uma aparência mais enrugada. E o leucon, ele tem essa parede celular aqui, ó, é mais complexa, né? Possui várias câmaras vibráteis e o seu átrio aqui, ele é menor. Então, os poríferos, eles existem de diferentes cores, diferentes tamanhos, ó, tá vendo? Alguns poríferos aqui, ó, possuem diversas cores e podem ser grandes ou pequenos. Repare que esse aqui está fixado no solo e esse aqui está fixado em uma rocha. Então, para isso que servem aquelas espículas, é onde vai dar a sustentação do porífero. Outro exemplo aqui de poríferos com diversas cores, ó, diferentes tamanhos também. Células típicas dos poríferos. Então, lembra que eu falei que a palavra-chave principal aqui dos poríferos são os coanócitos, porque ele é o que é responsável por fazer todo o processo que existe dentro desse ser vivo. Então, o coanócito ele apresenta um longo flagelo, que é como se fosse esse rabinho dele aí, que se movimenta e provoca o fluxo de água no ambiente para o átrio do animal, né? Ou seja, ele fica lá balançando desse jeito aqui. Então, se vocês repararem bem na imagem aí, ó, existem também os amebócitos, que são células capazes de emitir pseudópodes. Pseudo é algo falso. Então, podes é pés. Então, como se fosse falsos pés, né? Como se essa célula aí ela tivesse pé. Mas por isso que dá o nome de pseudópodes, são falsos pés. Para o englobamento dos nutrientes maiores e posterior distribuição às outras células. Possui capacidade totipotente, ou seja, pode se diferenciar em outras células como os gametas. Então, o que acontece? Ó, o flagelinho está aqui, e aqui é onde permite ele fazer a captura dos alimentos. Quando ele captura os alimentos, essa célula vai entrar, ou esses restos orgânicos vai entrar por dentro dessa célula, né, que são os coanócitos, e aqui é onde vai ocorrer a digestão intracelular. Ou seja, a digestão ocorre aonde? Dentro da célula, dentro do corpo do animal. Então, aqui ele vai englobar ele aqui, o resto orgânico, e aí vai capturar esse alimento, depois vai digerir aquilo que é necessário para ele, e aquilo que não for ser necessário para ele vai ser eliminado. Tá? E aí, no caso, como sobe o fluxo de água lá para o ósculo, né? Então, ele vai ser eliminado por lá. A reprodução das esponjas. Como é que elas se reproduzem? Então, elas podem se reproduzir de forma assexuada, é onde é independente, né? Não precisa de dois seres de sexos diferentes, né? Um macho e uma fêmea para se reproduzir. Né? Então, a assexuada
ela mesma sozinha consegue se reproduzir, precisa de um único ser vivo. Então é a formação de pequenos agregados de amebócitos denominados brotos ou gemas. Então isso aqui é conhecido como a reprodução por brotamento ou gemiparidade. O que é o brotamento? Ó, repare que inicialmente aqui eu tenho uma esponja e aí do nada da esponja, né, vai acontecer o que? Um broto. Nasceu um brotinho aqui do lado dessa esponja. Esse broto ele vai cair no chão, vai se fixar e aí ele vai começar a se desenvolver, vai começar a crescer e aí vai formar uma nova esponja. Então é uma reprodução por brotamento. Deu o brotinho lá na esponja, o brotinho vai cair no chão e aí suas células ali vão se multiplicar, né, mitose e meiose, que nós vimos no ano passado, e aí vai gerar um novo ser. Outro tipo de forma de reprodução assexuada é a regeneração. Então, as esponjas elas são capazes de reorganizar partes perdidas por lesão por suas células. Apresentam pouca diferenciação. Como é que é essa regeneração, então? Por exemplo, aqui eu tenho uma esponja normal. Se eu for lá nessa esponja, pegar uns pedacinhos dela e partir ela em vários pedaços, cada pedacinho desse ele vai o quê? Vai se reorganizar. E aí, como ele se reorganiza, é como se ele juntasse de novo e vai formar uma nova esponja. Então, ele vai se regenerar. Então, não adianta, tipo, ir lá, cortar e acabar com aquela esponja. Porque se ficou algum pedacinho daquela esponja lá, numa forma de reprodução assexuada, ele vai lá e vai se reproduzir, vai se reorganizar e vai formar uma nova esponja. E eu tenho também a reprodução sexuada, né? Que é onde agora eu já tenho dois seres vivos, né? Onde ocorrem trocas de gametas. Então elas podem ser dioicas. Dioicas quer dizer que tem os sexos separados, né? Eu tenho o macho e tenho a fêmea. Ou monóicas é onde eu tenho os dois sexos em um ser vivo só. Então é chamado de animais hermafroditas, né? Ou seja, onde existem tanto macho como fêmea em um único ser. Então, o que acontece nesse ciclo aqui? O masculino vai liberar o seu gameta para dentro do feminino. Dentro do feminino vai entrar aqui pelo ósculo, passar pelo átrio até chegar no óvulo da esponja feminina. Aqui vai ocorrer o que? A fecundação. Então, vai formar o óvulo lá, vai fecundar o óvulo e vai soltar pelo ósculo, né, para fora. Nessa parte aqui, ela vai estar no período larval. Então, ela vai virar uma larva e aí vai ter a invaginação. O que é essa invaginação? É onde ela vai começar a se desenvolver. Então, ela vai começar depois aqui a se fixar no solo. Ela vai fixar no solo e aí começa todo o seu desenvolvimento para formar aquela esponja. Então, o átrio ele vai começar a se desenvolver, vai começar a surgir aquelas células dos coanócitos, que são aquelas células flageladas. Depois, esse ósculo aqui ele vai se abrir e aí, quando ele se abrir e se tornar uma esponja, né, um porífero adulto, ele estará pronto para começar um novo ciclo. Então, é apenas as trocas de fragmentos aqui, masculino e feminino, se desenvolve, fecunda o óvulo, joga o óvulo para fora, que vai ter um período larval, e aí começa a invaginação, que é onde ela vai começar a se desenvolver. Depois ela vai se fixar em algum tipo de substrato, né, seja no solo ou então numa rocha. E aí o ósculo vai começar a se desenvolver, depois ele abre. Quando ele se tornar adulto, ele estará pronto para um novo ciclo, né, uma nova reprodução. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre os poríferos. Espero que vocês tenham entendido bastante coisa. Nós vamos agora iniciar as nossas atividades e precisando é só chamar que eu estou por aí, tá? Então, boa aula e obrigado pela atenção de vocês.